Oi, pessoal, tudo bem? E aí, assim é que a gente aprende de anatomia? Cabeça, ombro, joelho e pé? Nada a ver, pelo amor de Deus. Então vamos para um negócio mais sério, vamos aprender de um jeito mais técnico, não é isso? Então, na última aula, nós já aprendemos, já falamos sobre as articulações. Aprendemos sobre os tipos de articulações e como elas vão funcionar, não é isso? Então, para dar continuidade aos nossos estudos, vamos tentar dar nomes às articulações? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no meu esqueletinho. Vou colocar aqui para ele ficar escurinho, que vocês vão visualizar melhor. Vamos lá. Eu tenho vários nomes de articulações. Vamos aprender algumas, tá? Algumas principais. Vamos começar por algumas estruturas do crânio. Então, o que é que eu tenho aqui no crânio? Eu tenho a sutura coronal ou sutura frontal. O que é essa sutura? É a sutura, é a articulação entre os ossos parietal e frontal. Vejam, dois ossinhos parietais e um osso frontal. Isso daqui é a sutura coronal ou sutura frontal. Eu tenho também a sutura sagital, que é essa daqui. Essa é a sutura sagital. Ela vai ser formada pela articulação dos dois ossos parietais. Tudo certo. Isso aqui não é novidade para vocês, não é isso? Aqui atrás, olha, na região posterior do crânio, eu vou ter a sutura do tipo escamosa. Qual é a Eita! Pera aí que a tia errou. Essa sutura? É a sutura chamada sutura lambdoidea. É essa daqui, ó. Sutura lambdoidea. Essa bonitinha aqui. A sutura lambdoidea, ela vai ser formada pela articulação dos ossos parietais com o osso occipital, que é esse daqui. Então, os dois ossinhos parietais com o osso occipital vão formar a sutura lambdoidea, que é essa daqui. Adiante. Região lateral do crânio. O que é que nós temos aqui? Vou adiantar. Aqui nós temos o osso temporal, que é esse daqui, tá? Temos os ossos parietais, que são esses daqui, que está de um lado e do outro, e o osso occipital. E anteriormente nós temos o osso esfenoide. Então, a sutura escamosa é a sutura do osso temporal com esses ossos que eu falei. Então, vejam que ele tem o formato de uma escama. Será que a gente aproxima? Vamos aproximar aqui. Olha só. Ele parece realmente uma escama. Ele vai dar um aspecto de uma escama sobreposta, tá? Por isso, essa sutura é chamada sutura escamosa. Sutura escamosa. Interessante, né? Vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Pronto. O que mais que nós temos? Aqui nessa região, que eu vou aproximar para vocês, tirando esses ligamentos, eu vou encontrar uma outra articulação. Essa articulação aqui é chamada de articulação do tipo temporomandibular. Articulação temporomandibular. É uma articulação do tipo sinovial. É uma articulação sinovial. Isso quer dizer que ela tem cápsula articular, ela tem ligamentos e ela tem disco articular, que deveria estar aqui, ó, nessa posição. Então, nós temos tudo isso nessa articulação. Então, é uma articulação do tipo sinovial. Ela tem movimento. É importante saber disso, tá? Então, aqui a articulação, o nome dela é temporomandibular. Articulação temporomandibular. E quem a gente articula aqui? Osso temporal com a mandíbula. Muito bem. Parabéns para vocês que estão acompanhando direitinho nossa aula. Vamos olhar aqui, ó. O que é que eu vou encontrar aqui na frente? Os ossos nasais. Aqui nos ossos nasais eu vou ter uma sutura, que é chamada de plana, sutura plana, porque ela é
plana, logicamente, tudo certo? Muito bem. Vamos ver outras suturas importantes? Vamos dar uma olhadinha? Suturas não, articulações. Tirando aqui da coluna vertebral, vou tirar alguns ligamentos para visualizarmos melhor essa situação. Muita calma nessa hora que eu tenho que fazer toda uma limpeza. Não, você não sai. Ui, saiu. Pronto. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Quem eu tenho aqui? Esse osso aqui é o osso occipital, tá vendo? Esse forame que aparece aqui, esse daqui que a gente está visualizando, é o forame magno. Forame magno. Nesse forame, tá, vai passar a medula oblonga. Que danada é isso, professora? Medula oblonga nada mais é do que a medula espinal, tá? Medula espinal. E aqui a gente vai encontrar outras estruturas. Primeira vértebra cervical. Como é o nome dessa vértebra? Atlas, tá? Atlas. Então, essa primeira articulação é entre o atlas e o osso occipital. Então, a gente vai falar que essa articulação, tá? Essa articulação é a articulação atlanto-occipital. Atlas, atlanto-occipital. Ficou entendido? Atlanto-occipital. E aí você pode me perguntar, professora, e como é o nome da articulação do atlas com o axis? Eu lhe respondo, atlanto-axial. Atlanto-axial. Tranquilinho, não é? E as outras articulações, professora? Bora, gente, as outras articulações. Eu vou ter a intervertebral, aí eu vou designar pelo número das vértebras. Então, aqui a gente tem a C1, C2, C3, C4, C5, C6 e C7. Entre C2 e C3, eu tenho a articulação intervertebral C2-C3. Então, eu vou escrever assim, C2 barra C3. C2, C3. Então, eu já sei que a gente está falando dessa articulação aqui, entre C2 e C3, tá bom? Vamos apagar nossos borrões e continuar. Tronco, o que é que a gente pode ter aqui no tronco para visualizar? Vamos lá. Aqui eu tenho o manúbrio do externo e aqui eu tenho a clavícula. Então, manúbrio do externo e aqui eu tenho a clavícula. Então, essa articulação é a articulação externo-clavicular. Externo-clavicular, que é essa daqui. É uma articulação também do tipo sinovial e ela possui aqui dentro um disco articular, tá? Um disco articular, certo? Que nós não estamos vendo aqui porque esse aplicativo não representa os discos intervertebrais. Então, é externo clavicular. Mais embaixo, eu tenho o manúbrio do externo e eu tenho o corpo do externo. Então, aqui eu tenho uma articulação que é chamada de sincondrose manúbrio external. Sincondrose manúbrio external. Adiante. Vamos para a região lateral agora. Visualizar o ombro. Observem aqui que eu vou encontrar algumas estruturas. Clavícula, que vocês já conhecem, e escápula, que vocês também já conhecem. Então, entre a clavícula e a escápula, eu tenho aqui uma articulação. O nome desse pedaço da clavícula, que eu vou marcar para vocês, esse pedacinho aqui, ó, é chamado de acrômio, tá?
acrômio. Esse acrômio, ele vai se articular com a clavícula. Então, o acrômio da escápula vai se articular com a clavícula. E aí nós vamos ter uma articulação chamada acrômio clavicular. Articulação acrômio clavicular. Ótimo. Vamos para o ombro. Observem aqui que é na face articular lateral, eu tenho uma fossa, tá? Eu tenho uma cavidade. O nome dessa cavidade aqui é cavidade glenoidal. Cavidade glenoidal. Essa cavidade glenoidal, ela vai se articular com a cabeça do úmero. Vamos voltar. Ela vai se articular com a cabeça do úmero. E aí, entre a cabeça do úmero e a escápula, nós vamos ter uma articulação. Aqui não é cavidade glenoidal? Sim. Então, a articulação vai ser gleno-humeral. Articulação gleno-humeral. Articulação gleno-humeral. Observem aqui que a escápula, ela está sobreposta ao tórax, mas isso daqui não tem característica de articulação, porque se eu colocar os músculos, olha, se eu colocar os músculos e tirar depois, para vocês conseguirem visualizar, eu vou observar, ó, que entre a escápula e o tórax, eu tenho uma série de músculos que vão se sobrepor. Conseguem visualizar? Eu vou até fazer aqui ele se movimentar, só para vocês visualizarem. Ó, eu aqui tenho, deixa ele gerar o movimento, alguns movimentos de escápula. Então, observem que entre a escápula e a caixa torácica, eu tenho músculos. Vocês já viram alguma articulação que tenha músculo unindo uma face articular e outra? Não existe. Então, isso daqui não é uma articulação. Isso daqui é uma falsa articulação. E aí, a gente vai chamar ela de articulação escápulo-torácica. Articulação escápulo-torácica. Mas sabendo, conscientes e avisados que isso é uma falsa articulação, não é uma articulação verdadeira. Ok? Vamos voltar, saindo daqui, tirando os músculos para não me atrapalharem. Eu vou observar aqui, ó, agora, a articulação entre as costelas e a cartilagem costocondral. Então, essas articulações entre a costela e a cartilagem costocondral é a chamada de articulação costocondral, ok? A articulação costocondral. Depois disso, eu ainda vou encontrar aqui, ó, a articulação entre as costelas e o externo. E aí eu vou ter uma articulação chamada articulação externo-costal. Articulação externo-costal. Tranquilo? Fácil demais esse assunto. Nem tem nome diferente, não é verdade? Vamos dar uma viradinha. E após essa viradinha, nós vamos dar uma olhada aqui, ó, na articulação entre as costelas e as vértebras. Essa articulação entre as costelas e as vértebras são as articulações costovertebrais. Articulações costovertebrais. E aí eu tenho uma superior e uma inferior. Articulações costovertebrais. Joia! Vamos descer.
Cotovelo. Articulação do cotovelo. Aqui no complexo do cotovelo, nós temos 3 ossos: húmero, rádio e una, correto? Então, tendo 3 ossos, eu vou ter 3 relações entre o húmero e o rádio, entre o húmero e a una e entre o rádio e a una. Entre o húmero e o rádio, eu tenho a articulação húmero-radial. Entre o húmero e a una, eu tenho a articulação húmero-unar. E entre o rádio e a una, eu tenho a articulação rádio-unar. Mas preste atenção, aqui eu tenho a articulação rádio-unar proximal, porque a articulação rádio-unar distal está aqui na região do punho, escondido abaixo desses ligamentos. Olha aqui, ó. Essa é a articulação rádio-unar distal. Rádio-unar distal. Olha ela aqui. Rádio-unar distal é essa daqui. Está bem? Todo mundo de acordo? Show de bola. Vamos continuar. Já que estamos no punho, podemos continuar no punho. Vocês concordam comigo? Vamos apagar aqui os ligamentos para conseguir visualizar bem as articulações. Não, você não sai. Prontinho, já dá para ver aqui. Entre os ossos do carpo, que são esses daqui, entre os ossos do carpo e o rádio, eu vou ter a articulação radiocárpica. Articulação radiocárpica. Professora, uma pergunta. Pois não, senhor? E entre os ossos do carpo e a una? Aqui entre os ossos do carpo e a una, adivinhem, não existe articulação. Estes ossos não se articulam. O que eu vou encontrar aqui é um disco cartilaginoso, tá? Que vai preencher esse espaço. Então, entre os ossos do carpo, as articulações que nós temos nas articulações do punho é entre o rádio e o carpo, que é a radiocárpica, e entre o rádio e a una, que é a rádio-unar distal, ok? As articulações do carpo entre os ossos do carpo são chamadas de articulações intracárpicas, tá? Intracárpicas. Entre os ossos do carpo e os metacarpos, a gente tem as articulações carpo-metacárpicas. Carpo-metacárpicas. E aí, a localização vai de acordo com o dedo. Então, carpo-metacárpica do primeiro, carpo-metacárpica do segundo dedo, carpo-metacárpica do terceiro, carpo-metacárpica do quarto e carpo-metacárpica do quinto. Abaixo, entre o metacarpo e a falange do polegar, proximal do polegar, eu tenho a metacarpo falangiana do polegar, ou metacarpo falangiana do primeiro dedo. Depois eu tenho uma articulação entre a falange distal e a falange proximal do polegar. Essa articulação é a articulação interfalangiana do polegar. Não existe mais de uma interfalangiana, então não preciso complementar. Já nos outros dedos, além da articulação metacarpo-falangiana, eu vou encontrar também 2 interfalangianas, porque eu tenho agora 3 falanges: falange proximal, falange média, falange distal. Entre a falange proximal e a falange média, eu tenho a articulação interfalangiana proximal. Entre a falange média e a falange distal, eu tenho a interfalangiana distal. Ok, senhores? Vamos agora para o quadril. Olha só, visão posterior e visão anterior.
Nesta visão anterior, eu tenho uma articulação importante que vocês já conhecem, que é uma anfiartrose. Essa articulação é chamada de sínfise púbica. Sínfise púbica, porque ela possui uma cartilagem unindo os dois ossos pubis. Então, se une os dois ossos pubis, a articulação vai ser chamada de sínfise púbica. Ok? Virando. Nossa, quantos ligamentos! Deixe-me tirá-los para a gente conseguir visualizar as articulações. Perfeito. Aqui nós temos os dois ossos íleo. Estão lembrados? Íleo. Aqui abaixo o isquio e adiante o pubis. Entre o íleo e o sacro, nós temos uma articulação. Essa articulação é chamada de articulação sacroilíaca. Sacroilíaca. Entre a última vértebra lombar e o sacro, nós temos uma articulação, que é a articulação lombosacra ou lombosacral. Lombosacra, entre a lombar e o sacro. Muito bem. Estamos quase chegando no pé. Nessa região do quadril, nós temos a articulação do quadril, mas ela também tem um nome mais bonitinho. Vamos ver por quê. Aqui eu vou encontrar o acetábulo. O acetábulo é uma composição, né? É uma cavidade formada por uma parte no seu teto pelo íleo, anteriormente pelo pubis e inferiormente pelo isquio. Isso forma uma cavidade que chama cavidade acetabular. Na cavidade acetabular, eu vou ter articulado o fêmur, não é? Quem vai entrar na cavidade acetabular? A cabeça do fêmur. Então, essa articulação, ela vai ser chamada de articulação coxofemoral. Coxofemoral. Então vejam que é uma articulação grande, a articulação coxofemoral, que é formada pela cavidade acetabular e a cabeça do fêmur. Professora, não vai acabar não, é? Vai, nem se preocupem. Vamos para o joelho, tá mais perto do fim do que do começo. Aqui no joelho, nós temos alguns ossos se relacionando. O fêmur, eu tenho uma tíbia e tenho uma fíbula e também tenho um osso sesamoide chamado patela. Então, fêmur, tíbia, fíbula e patela. A articulação entre a patela e o fêmur, é a articulação fêmuro-patelar. Articulação fêmuro-patelar. Entre o fêmur e a tíbia, nós temos a articulação fêmuro-tibial ou tíbio-femoral. Nós escutamos dos dois jeitos. Nessa região aqui, entre a tíbia e a fíbula, eu tenho uma articulação. Como é o nome dessa articulação? Quem sabe o nome dessa articulação? Essa é a articulação tíbio-fibular. Articulação tíbio-fibular. Só que aqui é a tíbio-fibular o quê? Proximal. Por quê? Porque lá embaixo eu tenho a tíbio-fibular distal. Tíbio-fibular distal. Vou apagar esses ligamentos para a gente conseguir visualizar o tornozelo. A primeira articulação do tornozelo entre a tíbia e o talus é a tíbio-talar. Articulação tíbio-talar.
Tá lá. Muito bem. Entre as articulações do tarso e os metatarsos, a gente tem articulações tarso-metatársicas. Articulações tarso-metatársicas. Entre os ossos do tarso, nós temos as articulações intratársicas. Entre os metatarsos e as falanges, eu tenho as articulações metatarso-falangianas. Só que aí a gente vai pensar no primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto dedos do pé. O hálux, do mesmo jeito do polegar, só tem 2 falanges, então ele só pode ter uma interfalangiana. Mas ele também tem articulação entre o metatarso e a falange. Então, ao invés de ser metacarpofalangiana, que é na mão, aqui nós temos a articulação metatarso-falangiana, porque é no pé. E os outros dedinhos vão seguir o mesmo exemplo da mão. Falange proximal, média e distal, interfalangiana proximal, interfalangiana distal. Segundo, terceiro, quarto e quinto dedos. Olha só, não disse a vocês que já estava acabando? Pois é, acabou! Vimos as principais articulações do nosso corpo. Essas são suficientes para que você consiga lidar com os próximos assuntos que virão. Beleza? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que assim que eu ler eu respondo. Fiquem tranquilos. E vamos começar a fazer joguinhos de articulações, tá certo? Chamem seus monitores e mandem brasa. Foi um prazer e até mais!